Boa noite! 5 minutos ou mais está no ar e o tema de hoje é superando o medo e a ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar o banner aqui. Quem chegou aqui no YouTube já me fala se vocês estão me ouvindo bem, aqui no Insta. Estão me ouvindo bem aqui no Insta, aqui no YouTube? Digam pra mim. Boa noite! Vamos lá, o tema de hoje. Superando o medo e a ansiedade. Antes da gente falar da superação, vamos falar um pouquinho sobre o que é o medo e a ansiedade, né? Então, assim, o medo é uma reação fisiológica do nosso corpo frente a uma ameaça física. E a ansiedade é uma reação também fisiológica frente a uma ameaça incerta, certo? Então, vemos aí o medo e a ansiedade como uma reação do nosso corpo a uma ameaça. O que acontece? Quando a gente sente essa ameaça, o primeiro ponto na nossa mente que recebe esse estímulo que é captado pelo córtex visual é a nossa amígdala cerebral. É a amígdala cerebral que descarrega no nosso corpo a noradrenalina, que faz, oi Ana, oi Gê, que faz com que a gente sinta o tremor, suador, o nervoso, todos os sintomas da ansiedade e do medo. Pois bem, acreditava-se que a amígdala cerebral era o centro do medo, até que a neurociência começou a estudar mais e identificou que tem uma outra parte do nosso cérebro que é o pré-frontal, que é ele que faz o julgamento, ou seja, aquilo que nós estamos sentindo no nosso corpo é natural. É normal a gente sentir medo ou até sentir um pouco de ansiedade frente aí às ameaças, porque isso garante a nossa continuidade, né? Porque senão a gente nós não teríamos cuidados diante das ameaças. Então, quando nós nos vimos diante de qualquer tipo de ameaça, seja ao físico ou às incertas, automaticamente o nosso corpo produz, a amígdala capta isso e produz a noradrenalina que faz o nosso corpo sentir o medo. Porém, esse estímulo também vai para o córtex pré-central e faz com que a gente traz um julgamento para esse sentir, para esse medo ou para essa ansiedade. Esse julgamento está associado com as nossas crenças, os nossos medos, medos já gravados, né? Os nossos traumas, tudo que está ali no nosso sistema de crença. E aí, aquilo que é natural a gente sentir e a gente se prevenir e tomar cuidado, quando a gente associa isso às nossas crenças, ao julgamento, a gente cria monstros. Daí vem, né, as crises de ansiedade, a crise de pânico. Por quê? Porque tudo é aumentado pelo nosso sistema de crença, pelas crenças, os traumas que nós já tivemos, que é o pré-frontal que faz esse julgamento e traz tudo isso e aumenta todo esse sistema no nosso corpo, piorando o nosso quadro. Então, de fato, a gente precisa colocar um olhar nisso, porque como é que a gente faz para minimizar, então, quando é o estímulo na amígdala? Com medicamentos, certo? Então, pessoas que têm crises de pânico, crises de ansiedades, dependendo do tipo, sim, precisa passar com um psiquiatra e precisa olhar para isso, para amenizar essa descarga. Por outro lado, quando a gente vai falar do tamanho que a gente dá para esse medo, para essa ansiedade, que é o que se trata aqui do pré-frontal, vou aprender a falar isso, hein, gente? Isso está associado com as nossas crenças, e aí a gente precisa fazer o quê? Treinar a nossa mente para inibir isso. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo as nossas crenças, conhecendo os nossos medos. Podemos fazer isso através de terapias, podemos fazer isso através de treinamentos, olhando para isso, o autoconhecimento também vai ajudar. E hoje eu vou trazer aqui 4 dicas para a gente colocar o olhar nisso e começar a fazer esse treinamento, tá?
Então, a primeira dica é ter consciência. Ter consciência, aceitar que você tem medo, tá? Por quê? Porque a gente tem, né, esse medo que é o protetivo, o medo que vai nos proteger. Então, se a gente está atravessando a rua e vem um carro de repente, a gente já sente rapidamente, o nosso organismo já capta isso, a gente dá um passo atrás. Então, o medo protetivo. E o medo que bloqueia, que é aquele medo que paralisa a gente, que impede a gente de fazer as coisas. Então, a primeira coisa é ter consciência. Sim, eu tenho medo de falar em público, por exemplo. Eu tenho medo de sair à noite. Então, identificar o medo que você tem, certo? Identificou esse medo, a gente precisa identificar mais ainda qual é o verdadeiro medo. Então, eu tenho medo de falar em público. Mas será que é esse medo mesmo? Ou é o medo de que se eu errar quando eu estiver falando em público? Qual é o verdadeiro medo? O que está por trás desse medo? Porque o medo não é de falar em público. O medo é de falar em público e ser julgada, e falar em público e gaguejar, falar em público e a pessoa dar risada na minha cara, tá? Então, vamos pensar isso. Eu tenho medo, mas o que está por trás desse medo? Qual é o verdadeiro medo? Então, buscar essa identificação. O segundo é decidir enfrentar esse medo. Como é que a gente enfrenta esse medo? Oi, Gabi! Qual é o medo que você quer enfrentar? Como que você vai enfrentar um medo se você não sabe qual que é esse medo? Então, a decisão de enfrentar, ela vem da consciência do medo que você tem. Então, ok, eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de gaguejar e as pessoas rirem de mim. Então, eu vou decidir enfrentar esse medo. Vou falar em público, tá? Essa é a segunda dica. Então, enfrentar é decidir enfrentar o medo. Vai lá e faça. A terceira dica é espere o melhor, mas se prepare para o pior. Ou seja, você vai esperar que você vai falar em público e vai estar tudo certo. Só que e se não der? E se você gaguejar? E se você esquecer o que você vai falar? O que eu fazia? Quando eu comecei a falar em público, eu tinha medo, mas na verdade não era o medo de falar em público, era o medo de esquecer o que eu ia falar. Então, o que eu faço? Eu faço uma colinha, ó, coloco alguns pontos. E se eu esquecer, eu olho para minha colinha e pronto. Entende? Então, espere o melhor, espere que você vai conseguir fazer, vai conseguir superar, mas se prepare para o pior. E o se preparar para o pior é você buscar alternativas. No caso de falar em público, eu vou lá, coloco alguns bullet points ali do que eu não posso esquecer e pronto, porque o meu medo é dar um branco na hora, esquecer aquilo que eu tenho para falar. Então, eu faço os pontos e tô indo lá. Tô aqui falando, enfrentando o medo e na espera do pior, faço os bullet points. E o último é assim, vocês já ouviram falar que pisar no chão quente engrossa o pé? Já ouviram falar isso? Então é isso, né? É a gente pisar no chão quente para o pé engrossar. Quanto mais a gente decidir encarar o medo, quanto mais a gente bater de frente com ele, ou seja, o medo são as nossas crenças. Lembra que eu falei aqui no início? É aquilo que nós acreditamos. Então vem a descarga do medo, né? Acontece isso de forma natural, é fisiológico, só que uma parte do nosso cérebro conecta isso com nossas crenças e nós aumentamos esse medo a partir daquilo que nós acreditamos. A partir do momento que a gente começa a bater de frente com isso, mostrar para nossa mente, mostrar para esse sistema de crenças que não é mais assim, que a gente vai lá, que a gente faz, que eu identifiquei o medo, decidi enfrentar ele, estou enfrentando todos os dias, aí é o que acontece, né? A sola do pé engrossa de tanto pisar no chão quente. E aí esse medo deixa de existir, deixa de aparecer na nossa vida. E esse foi o nosso 5 minutos de hoje. Então, seja qual for o medo que você tenha clareza de que parte do medo é normal, é fisiológica, é natural. A outra parte
é aquilo que a nossa mente cria, aumenta através das nossas crenças, e nós podemos reprogramar e treinar para lidar com o medo e com a ansiedade que se apresentam diariamente, né, em comunhão com essas crenças negativas que nós temos, trazendo muita negatividade para o nosso dia e paralisando as nossas ações. Então, reflitam sobre esses passos, né, e começam a pensar, você consegue identificar esse medo? Você consegue encarar ele de frente? O que está impedindo você de encarar? Começa a refletir sobre todos esses pontos que nós trouxemos aqui. E aí depois vocês me contam, legal? Beijo a todos, Roberto, Dai, Ari, Bor. Beijo a todos, nos vemos amanhã. Bye!